Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós e recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Quando fores convidado para um jantar de bodas, não te recostes no primeiro lugar, ao contrário, vai tomar o último lugar. Todo aquele que se humilha, todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A última parte deste evangelho da missa de hoje, a Santa Igreja, ela vem louvar a virtude da humildade, combatendo o pernicioso orgulho que pode se infiltrar na nossa vida cristã e, digamos que, atrapalhar todas as demais virtudes, toda a vida cristã como um todo. Que, em efeito, a humildade ela é base para a nossa vida cristã. Ela que funda os alicerces de uma verdadeira vida espiritual para aí depois se construir no lugar um edifício verdadeiramente sólido de vida católica, de vida cristã, e assim progredir no amor a Deus. A virtude da humildade é a virtude que nos ajuda a cavar o nosso interior, cavar, retirar aquilo que não convém, fazer sacrifício, abnegar-se a nós mesmos, tirar aquilo que realmente está atrapalhando o nosso progresso, e para que nesse buraco, nesses alicerces bem fundados, nós possamos depois construir um edifício, o edifício das demais virtudes, que é adornado e coroado pela virtude da caridade. Assim, o evangelho da missa de hoje, no final deste evangelho, Nosso Senhor ele vem louvar a virtude da humildade contra a hipocrisia dos fariseus. E esta humildade, que não é só louvada no evangelho da missa, mas até na missa como um todo, o santo rito da missa, não é podemos dizer que é uma escola de várias virtudes, entre as quais a virtude da humildade. Assim, tantas inclinações, tantas genuflexões, tantos meia-culpa, tanto tempo de joelhos, tanto tempo em silêncio, a vestimenta modesta, o uso do véu. Tudo isso são coisas, é uma escola que nos ajuda, de alguma forma, a assimilar as virtudes, entre as quais hoje louvada a virtude da humildade. Em efeito, a humildade é uma virtude que é propriamente cristã. E no meio cristão aqui se dá de fato o valor a esta virtude. No meio pagão, nunca se ouviu falar desta virtude de humildade, que para um pagão é comparado a uma mera humilhação, né? Humilhação da sua pessoa, da sua natureza. Mas Deus, nós vemos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é um Deus que exalta os humildes e que louva e que recomenda vivamente esta virtude. Como diz Nossa Senhora no seu Magnificat, é o Deus que rebaixa os poderosos dos seus tronos e exalta os humildes. Ele não despreza um coração contrito e humilhado, como diz o grande Davi no seu Miserere. E assim, nós somos chamados à prática desta santa virtude. A virtude da humildade, esta virtude que nos dá o pleno conhecimento de nós mesmos e nos inclina a estimar o nosso justo valor e assim nos apresentar devidamente, claramente, como nós somos diante de Deus e diante dos homens. É a virtude que nos ajuda a estimar o nosso justo valor. Nem nos subestimar, nem nos superestimar, mas nos dá o nosso justo valor segundo as nossas posições sociais, segundo as nossas circunstâncias, segundo também as virtudes que nós possuímos e que nos vêm de Deus. E nos dando esse justo valor, essa virtude nos ajuda a saber desprezar os olhos do mundo, o olhar do mundo, as vaidades
que são causadas pelo mundo, a busca das honras do mundo. Isso porque eu sei qual é o meu justo valor. Não preciso me subestimar, nem me superestimar. É uma virtude, toda virtude ela está no seu justo meio, na sua justa medida. E essa virtude da humildade, ela é fundamentada na verdade e na justiça. Pela luz da verdade, nós conhecemos de fato quem nós somos. E conhecendo de fato quem nós somos, nós podemos dar o nosso justo valor. Nós conhecemos pela realidade, pela luz da verdade, tudo aquilo que vem de Deus e que nós possuímos, tudo aquilo que vem de nós e que nós possuímos. E nós podemos assim, pela luz da verdade, reconhecer, enfim, tudo quanto há de bom que nós possuímos em nossa vida, toda graça, todo dom, todo talento, só pode vir de Deus, de onde provém tudo aquilo que há de bom. Deus é sumamente perfeito, dele não pode vir mal nenhum, defeito nenhum. Assim, nós podemos reconhecer, pela luz da verdade, que tudo quanto nós possuímos vem de bom, só pode vir de Deus, de onde provém todo o bem. E assim como consequência, aquilo que há de defeituoso em nós vem justamente de nós mesmos, quando nós nos desviamos da nossa finalidade, quando nós nos desviamos do caminho que nos leva à felicidade, que nos leva ao objetivo de conseguir a graça de Deus, de conseguir o amor a Deus, de buscar, enfim, a nossa vida eterna junto de Deus. A verdade, essa luz da verdade nos faz estimar todo esse bem que é em nós e nos faz dar, então, esse reconhecimento a Deus. Depois dessa luz da verdade, nós temos, a humildade vai exigir esse fundamento da justiça, que vai exigir que nós, como consequência do conhecimento de nós mesmos, nós demos a Deus e somente a Deus toda a honra e toda a glória em minha vida. Assim, por tal virtude, por tal talento, por tal dom, por tal bem que eu possuo, eu vou então glorificar a Deus. Não me colocarei num patamar, não me colocarei num andor, mas saberei dar glória a Deus por esta virtude e talento que Ele me deu a graça então de possuir. Porque Deus, enfim, Ele é a fonte de todo o bem e de todo o nosso bem. E assim, quando nós, primeiramente, como uma primeira consequência disso, é quando nós admiramos os dons, as graças, esses talentos que são bons e que nós possuímos, e cada um possui o seu talento, dom, graça que vem de Deus, nós vamos então dirigir a Deus a honra, a glória, dirigir a Ele esta admiração por causa de tais bens e dons que nós possuímos, porque nós somos meros receptores de todos estes privilégios. E assim saberemos reconhecer que de nós mesmos nós não podemos nada, saberemos reconhecer pela luz da verdade a nossa miséria, mas essa mesma luz da verdade nos há de ajudar, contemplando a nossa miséria, não cair num desespero, não cair numa situação obscura na vida, como se não tivesse mais saída, mas nos ajudará a compreender perfeitamente que, vendo de Deus todo o nosso bem e toda a nossa graça, nós podemos tudo, nós somos capazes de tudo através da graça de Deus, e assim saberemos recorrer a Deus em nossa vida. Por isso que, como consequência, aquele que é humilde saberá bem rezar, sabe rezar, ama a oração, coloca a prática da adoração na sua vida, porque ele entende que ele precisa de Deus para bem caminhar nas virtudes, no caminho do céu, na santidade, levar bem os princípios cristãos, católicos, de fato na sua vida. E também, com uma consequência de admirar essa virtude em nós também, com as coisas dessa luz da verdade que nos faz admirar esta virtude, essas virtudes em nós que provém de Deus, nós também vamos aprender por justiça, e isso nos leva a virtude da humildade, admirar a virtude também que se encontra dos nossos irmãos. Os nossos irmãos também são capazes de receber os dons, graças, bens, benesses de Deus, nosso Senhor. Nós vamos
saber olhar para a vida do nosso próximo, reconhecer esses bens na vida do nosso próximo e nos alegrar com o nosso próximo por este bem, porque nós sabemos que tudo isso procede de Deus, nosso Senhor. E assim, por esta luz da verdade e nesta atitude, não haverá lugar para inveja, ciúmes, falar mal do próximo, estar descontente porque tal pessoa, tal família consegue tais e tais bens e tais graças e eu não consigo. Não, tudo isso vem de Deus. Saberei me alegrar por este bem, por tais bens que tais pessoas receberão de Deus e pedirei da minha parte os bens a Deus que tanto necessito, que eu tanto preciso. A verdade e a justiça nos ajuda, né, a crescer. São dois fundamentos, né, necessários para a virtude da humildade, que essa virtude que é propriamente uma virtude cristã. Por justiça, também, através dessa luz da justiça, nós vamos aprender a pensar também na nossa frágil e pobre condição de pó, que também ajudará a fundamentar e a crescer na virtude da humildade. Nós devemos nos lembrar sempre qual foi a nossa origem, de onde Deus nos tirou. Nós somos seres humanos, viemos do humus, viemos da terra, Deus nos tirou do humus. E pela maldição do Gênesis depois do pecado, nós voltaremos também a este mesmo pó, né? Nosso corpo voltará a este mesmo humus do qual ele foi tirado. E por isso nos deve ser própria esta virtude da humildade, a virtude do humus, daquele que se reconhece qual é o seu de fato, qual é o seu estado original, que por si mesmo não existe, que por si mesmo não é necessário, mas completamente dependente de Deus. E se Deus deixasse de pensar em nós, certamente nós não aqui estaríamos, nem mesmo voltaríamos ao humus, mas voltaríamos ao nada, se isso fosse possível. Se Deus fosse possível, Deus deixar de pensar em nós. Assim, essa nossa condição de humus, condição de não necessidade, condição passageira, condição dependente, nos ajuda a refletir sobre a virtude da humildade e a importância de ser humildes na nossa vida. Refletir, por exemplo, como é que um pouco de pó, como nós somos, ousa a se revoltar contra o seu Criador, ousa, né, ir contra aquele de quem nós recebemos o ser. Como nós, um pouco de pó, tentando nos elevar contra a majestade do nosso Deus, contra a sua lei divina, contra o seu amor. E também nos ajudará esse pensamento a ter uma atitude melhor de caridade para com o nosso próximo. Como um pouco de pó ousa se esquecer da sua condição de pó, condição que todos nós, da qual nós participamos. Como um pouco de pó ousa entrar em conflito com seus irmãos, como um pouco de pó quer se achar muito melhor diante de Deus, diante do próximo, como um pouco de pó, né, não quer praticar concretamente a caridade, como um pouco de pó despreza o seu irmão. Essa condição de pó e essa realidade de todos nós voltaremos para o mesmo lugar, para o mesmo pó, para a mesma terra, por essa mesma matéria da qual nós fomos criados, nós somos retirados, nos ajuda então a crescer nessa virtude da humildade diante de Deus, diante do próximo e até como consequência no maior amor, no maior caridade para com o nosso próximo. Nós somos todos pó, todos nós teremos o mesmo destino de voltar ao pó. E disso nós não podemos, né, certamente nos afastar. O fundamento da justiça, por fundamento da justiça, também nós não podemos esquecer que nós somos pecadores e que só pelo fato de sermos pecadores, de alguma forma nós merecemos as humilhações da nossa vida. Às vezes nós podemos nos pegar pensando: mas isso acontece comigo, por quê? Por que isso? Por que tal coisa? Por que tal situação? Por que tal perseguição? Mas nós somos pecadores, nós não somos inocentes.
Cristo poderia dizer isso de si, ele que era inocente, mas não, nós somos pecadores. Devemos de alguma forma pagar pelos nossos pecados. E as dificuldades da vida nos ajudam a pagar aqui neste mundo pelos nossos pecados, para não pagar no purgatório e depois para tão logo alcançar a vida eterna. Eis a nossa condição de pecadores, condenados às penas que nós devemos pagar pela nossa desobediência voluntária à lei de Deus, à lei do amor de Deus, que só quer o nosso bem e a nossa salvação. Ele ostenta, sempre ostentou, desde a nossa criação até o mistério da nossa redenção, sempre ostentou a grandeza do seu amor, e nós lhe viramos as costas, pobres pecadores. E essa condição de pecador deve também nos ajudar a saber pagar pelos nossos pecados, saber suportar um pouco mais as humilhações da nossa vida, pensando, talvez, oferecer isso para pagar por tal e tal pecado que talvez tenha cometido contra Deus. E assim, também, essa condição de pecadores e essas provações que nós passamos pelos nossos pecados nos ajuda também a crescer nessa fundamental virtude cristã, que é a virtude da humildade. O grande São Bento, o grande patriarca São Bento, na sua regra, ele nos aponta 12 graus na prática da virtude da humildade. Essa prática que vai atuar no nosso interior e também no nosso aspecto externo, nas nossas relações exteriores. E assim diz e nos ensina o grande patriarca São Bento. Primeiramente, o humilde, ele possui o temor de Deus e ele começa a praticar os mandamentos, ele quer praticar os mandamentos. Primeiramente, por temor dos castigos e ainda depois por um temor respeitoso de um filho para com o seu pai. Ele respeita o seu pai, que é Deus, e assim ele teme ofender a seu pai. E assim busca na sua vida a prática dos mandamentos. Aquele que é humilde, ele é obediente a Deus. Ele sabe submeter a sua vontade, ele quer fazer a sua vontade. Ele quer agradar a Deus em todas as coisas. O humilde, continua São Bento, é obediente nas coisas justas que vêm dos seus superiores, quando evidentemente essas coisas são justas, e faz isso por amor a Deus. Ele sabe rezar pelos seus superiores, sabe rezar pelas suas fraquezas e aceita de coração essas ordens justas para a sua vida, e assim ele cresce nessa virtude da humildade. Aquele que é humilde, ele sabe ser paciente em todos os momentos da sua vida. Ele sabe suportar a carga do próximo, como diz São Paulo, carregai o jugo um do outro e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele sabe suportar as injúrias, suportar as fraquezas do próximo, as humilhações que vêm dos inferiores, dos superiores, daqueles que são iguais. Ele é paciente nessas injúrias, nas dificuldades da vida, nos tormentos, dos menores até os maiores. Ele é paciente na sua humildade, porque ele sabe da certeza das recompensas celestiais por tais humilhações. Aquele que se humilha será exaltado, como diz nosso Senhor. E ainda ele se recorda sempre da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, se unindo à paixão de Cristo nessas dificuldades, tentando imitar nosso Senhor na sua extrema humildade, na sua paixão. O humilde, aquele que é humilde, sabe se considerar pecador diante de Deus, e por isso ele confessa seus pecados, ele faz penitência por seus pecados e não se acha melhor que os outros. Ele aceita de coração as adversidades, porque sabe que pode ser uma paga pelos seus pecados. Ele se julga, como sempre os santos fizeram, se julga com toda sinceridade, sem nenhum exagero. Ele se julga sinceramente o último de todos os homens. E assim, certamente, se julgando de forma sincera, ele será um dos primeiros. Aquele que se humilha será exaltado. Humilde
ele foge de toda e qualquer singularidade, exterior, interior, nas suas práticas, não querendo fazer nada de extraordinário para querer aparecer aos olhos do mundo, para querer receber algum elogio do mundo, receber alguma honra do mundo. Ele sabe ser uma pessoa normal, nada singular, nada de extraordinário, fazendo o bem, daquilo que ele pode sempre fazer, com toda tranquilidade de alma. Ele sabe guardar, como continua São Bento, ele sabe guardar o silêncio, evita discussões inúteis para se mostrar sábio, não tem a ânsia, por exemplo, de sempre tomar a palavra. Ele sabe ceder um pouco às ocasiões de falar, ele sabe ser reservado nas palavras, ele sabe se calar nas discussões, quando aquela discussão não vai levar a caminho nenhum. Ele sabe fazer silêncio, ele sabe dar o seu tempo em certas controvérsias. E assim ele cresce na virtude da humildade. Continua São Bento, que humilde tem todo o cuidado em se portar também com modéstia. A modéstia no vestir, a modéstia no olhar, nas palavras, no riso, nas piadas. Ele sabe evitar as conversações que são desonestas, as piadas sujas, irreverentes, palavrões, e busca andar na companhia dos bons que desejam servir a Deus, nosso Senhor. São vários graus de humildade que São Bento, numa determinada ordem lógica, que não cabe aqui estender muito, mas que nós podemos perceber aqui, coisas que nós podemos copiar para a nossa vida, nos identificar com algumas coisas e saber corrigir tal ou tal coisa para assim crescer cada vez mais nesta virtude tão importante que é a humildade. E esses diferentes graus de humildade nos conduzem ao amor de Deus. É um caminho árduo, é um caminho de sacrifício, um caminho de renúncia, é um caminho de abnegação de si mesmo, que nos conduz a uma perfeita união com o nosso Senhor, nos conduz a uma união perfeita com Ele que esteve aqui na terra e que sofreu, abraçou para si a nossa natureza, a nossa humilhação, a nossa humildade, a virtude da humildade, para justamente nos dar exemplo desta virtude. O Senhor diz concretamente: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para as vossas almas. É interessante notar que justamente um dos frutos da virtude da humildade é este repouso para a alma, esta tranquilidade na alma. A pessoa que sabe praticar a virtude da humildade encontrará tranquilidade na sua vida, não terá uma vida conturbada. E assim, evidentemente, que este repouso para as nossas almas, ele se concretiza no céu, nesse banquete que é prefigurado no Evangelho de hoje, a imagem desse banquete que prefigura a vida eterna. Aquele que se humilha será exaltado. É importante também, nos recomendam os santos, entre os quais Santo Afonso, que é importante meditar, também Santa Teresa de Ávila, é importante meditar e seguir os exemplos de humildade de Cristo na sua vida humana, meditar os mistérios da vida humana de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim meditar a sua vida oculta, a sua vida pública, meditar a sua vida padecente, meditar e contemplar e adorar a sua vida eucarística, na qual ele está numa situação de extremíssima humildade, sobre as espécies de pão e de vinho. E sobretudo meditação da Sagrada Paixão do Santíssimo Salvador, nos faz cavar a nossa alma, nos faz crescer na humildade. Nós vemos ali Cristo na sua paixão, a própria inocência, sofrendo uma multidão de tormentos, de injúrias, de opróbrios. E isso, esta visão, esta devida meditação com amor, com contemplação, nos ajudará a ter uma maior resignação nas nossas adversidades, nos ajudará a ter silêncio, fazer silêncio nas contrariedades, nos ajudará a abraçar o sacrifício nas necessidades,
nos ajudará a nos doar quando for necessário na vida do nosso próximo, sobretudo aqueles que nos são, de alguma forma, os mais próximos. Diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, não haverá reclamação, não haverá murmúrio, não haverá mesquinhez de alma, não haverá autopiedade. Diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos colher sempre, diante da sua paixão, nós vamos colher sempre fortaleza, nós vamos colher entrega de nós mesmos, nós vamos colher esta força para nos doar completamente pela salvação da nossa alma e da alma das pessoas, né, que Deus nos confiou. E isso com uma grande tranquilidade de alma, com um grande abandono nas mãos da divina providência. Aquele que imita a humildade do coração de Cristo encontra o repouso nas suas almas. Diante da cruz de Cristo, nós teremos fortaleza, nós saberemos entregar com mais paciência as dificuldades nas mãos de Deus, fazendo, evidentemente, da nossa parte os nossos sacrifícios. Nos diz São João da Cruz, naquela famosa frase que todos nós já conhecemos, tantas vezes aqui repetida: quando tiverdes algum aborrecimento, algum desgosto, lembra-te de Cristo crucificado e se cale. Diante dos sofrimentos do Cristo crucificado, todos os nossos não têm razão de se elevar, não tem razão de falar. Diante da eloquente palavra da paixão de Cristo, né, os nossos sofrimentos são meros silêncios. E meditemos então Cristo sempre na sua paixão e peçamos nesse domingo, pelas graças dessa Santa Missa, peçamos ao boníssimo Jesus a graça de crescer, de possuir essa virtude da humildade, que é uma chave que nos abre os tesouros da graça e da glória. Aquele que se humilha será exaltado. A humildade que cava o nosso interior, os alicerces, para um edifício pleno, firme, de uma vida espiritual católica sólida. Humildade, né, que vai sempre esvaziar a nossa alma do nosso amor próprio, do nosso orgulho, da nossa vanglória, do nosso desejo exagerado das honras e dos olhos do mundo, do respeito humano, para dar lugar a este amor de oblação que nós devemos ter pelo serviço de Deus, pela glória de Deus e pela salvação do nosso próximo. Nos ajudará com mais amor, com mais generosidade e com mais tranquilidade de alma a cumprir a sua vontade na nossa vida, sem choro, com tranquilidade, e nos ajudará a buscar um sincero, um zeloso, um real, concreto amor pelo nosso próximo, buscando, né, acima de tudo, né, o bem da nossa e da salvação dessas pessoas que nos são confiadas. Peçamos então essa graça da virtude, da humildade, lembrando dessas recompensas prometidas àqueles que se dedicam a praticar tal virtude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.